Aqui nós temos a ProRose ao lado do grande Mário de Andrade, com a intenção desse homem. Gente, eu sou muito fã. Há uma gota de sangue em cada poema, há um sacrifício, há uma dor a cada poema. E é um homem, Mário de Andrade, ele era um homem muito tímido, extremamente tímido, muito recatado. E ele rompe com Oswald de Andrade por causa de uma determinada briga, eles acabam rompendo, e Oswald, ele passa a vida inteira desejoso por voltar a falar com o seu grande amigo, mas Mário de Andrade, no momento que dizia não quero mais, ele realmente mantinha essa duas figuras extremamente distintas. Quando Mário de Andrade faleceu, conta essa história, contou nessa história a esposa, a última esposa de Oswald de Andrade. Quando Mário de Andrade faleceu, Oswald ficou realmente muito desesperado, porque a gente acaba deixando para depois, né, as coisas que nós queremos fazer na vida, e nós não percebemos que a morte está aí, a gente não faz os nossos desejos, não realizar os nossos desejos. Morre jovem, vítima de um ataque cardíaco na década. Então é uma perda. Imagina se esse homem vivesse um pouco mais, quanto o Brasil não iria, né, em termos de processo artístico. Mas vamos lá verificar toda a graça que este homem nos deixou. Mário de Andrade queria apresentar o Brasil para o mundo. Cosmopolita intensa. Então, Mário, ele queria dizer que Brasil, nesse primeiro momento, Brasil, ele também fazia parte do processo artístico que estava acontecendo em todo o planeta. Então, trazer o mundo para o Brasil, levar o Brasil para o mundo. No segundo momento da sua arte literária, Mário de Andrade, ele traz justamente a ideia da noção do Brasil, de uma identidade, uma nacionalização da cultura nacional, porque nós ainda estávamos reproduzindo cultura. Então, ele quer justamente mostrar toda a força cultural brasileira. Esses dois momentos em Mário de Andrade, eles vão ser salutares para a arte nacional e para o reconhecimento de identidade nacional. Nós somos um país jovem. Nós somos um país de anti-heróis, no sentido de Mário e infelizmente no sentido mais nocivo também da palavra. São Paulo, minha vida. Os meus amores são flores feitas de arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, nariz, bofetadas líricas no Trianon, algo do comoção de minha vida, galicismo, berrar nos deseca. O que a gente não pode desconsiderar em Mário de Andrade é essa paixão por São Paulo. Ele realmente era apaixonado por São Paulo. Não tinha jeito, não havia jeito. Tentou morar em um outro estado, mas volta saudoso para a grande São Paulo dele, essa Pauliceia desvairada. Inclusive, esse título é em homenagem à crítica apresentada por Monteiro Lobato, tá? Que ele fala sobre uma arte desvairada. Aí Mário de Andrade, ele escreve a Pauliceia desvairada. E veja que o texto, ele tem muitas interrupções, ele é um texto com muitas reticências, exclamações, falta de uma intenção também do modernismo, fazer essa ruptura por meio até da estética textual, da estruturação textual, tá? Esta sou eu, ProRose. Oi, gente! Não estou aparecendo hoje, mas os próximos vídeos que nós vamos fazer são vídeos em que eu estarei falando para vocês, mas eu gosto dos meus avatares, assim, minhas representações de bonequinho. Quem é Mário de Andrade? Quais são as características literárias de Mário de Andrade? Crítico, nacionalista,
revisor da cultura e da língua brasileiras, estudioso da música popular brasileira, e mesclou etnias, né? Preto, branco e índio. Nós vamos falar um pouco sobre Macunaíma um pouquinho mais lá à frente, mas antes de trabalhar com Macunaíma, de falar com vocês sobre, é importante saber que Mário de Andrade sempre foi um estudioso, um pesquisador da cultura nacional. Então, ele vai circular o Brasil durante alguns anos, fazendo captação de informativo, é um cara que tinha um projeto nacional. E ele vai para o Amazonas, Bahia, Minas, ele vai passeando por essas zonas nacionais, não somente no que diz respeito à análise teórica, ele vai até lá, ele vive a cultura, ele estuda, ele se aprofunda no processo cultural. E após esse momento, né, esse momento de viagem, de pesquisa, ele senta na casa do tio e ele escreve em uma semana o texto de Macunaíma. Ele diz que começa a escrever e sai. Mas sai porque ele já tem uma noção de Macunaíma muito fortemente estabelecida na sua cabeça. Ele passa, ele conhece os Macunaímas nacionais, ele cria esse ícone da identidade nacional que é Macunaíma. E ele cria isso com uma propriedade de discurso muito forte, porque ele vivencia. E ele traz essa ideia da vivência, ele traz essa ideia da cultura e ele consolida esse processo em uma figura quase mítica, que é Macunaíma. Vamos falar um pouquinho antes de Liceia Desvairada. Vou aqui baixar. Eu copiei. Os fragmentos, justamente um fragmento com acento, antes do novo acordo ortográfico. Se trata de uma paroxítona. Mas vamos aqui. Paulicéia Desvairada, rompendo radicalmente com as obras anteriores de Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada faz uma análise do provincianismo e da sociedade paulista do começo do século XX. É uma coisa... ele escreve uma ode ao burguês, um texto chamado Ode ao Burguês, depois do comentário da mãe, acerca da cabeça de Jesus Cristo. Escreve. E ele acha um absurdo aquele posicionamento da elite em relação a uma cultura nacional. Ele escreve a Paulicéia Desvairada justamente fazendo uma análise desse provincianismo, dessa sociedade paulista do começo do século XX, de tudo que ela poderia ser e não é. É uma relação meio que de amor e ódio, né? Anos mais tarde, na conferência O Movimento Modernista, o escritor define áspero de insulto, gargalhante de ironia. E é mesmo. Eu adoro o poema Ode ao Burguês, eu acho muito legal. Eu não lembro se eu coloquei nesse material, mas se eu coloquei, eu vou ler para vocês, né? Tomara que eu tenha colocado. Entre outros, paulistas, surgiu um cenário de mudanças em São Paulo, que ganhava uma paisagem cada vez mais urbana e menos rural. Nas pinturas sobre São Paulo, nós temos esse mix mesmo, do rural e do urbano, o tempo inteiro sendo apresentado. É algo visual na pintura, tá? É um momento de transição. É como o meu cabelo curto, estou no momento de transição do curto para o longo. Mas em São Paulo estava assim, então era feia e bonita, era estranha, assim, era apaixonante e conflituosa e angustiante. Além disso, naquele período teve início o processo de África na cidade, a chegada dos imigrantes de diversos países. Então você tem
uma cidade que está crescendo, então isso vai gerar também uma migração, tá, para São Paulo. São Paulo, a cidade, ela recebeu muita gente. Então, uma cidade que não está preparada ainda para receber muita gente, uma cidade que tem os rurais muito fortes, se você tem uma explosão demográfica muito intensa, é lógico que junto a isso vão estar atrelados problemas e econômicos sérios. Então, eles estão em meio a esse processo, a esse conflito de expansão dentro de um rural. Ok, eu coloquei o poema Ode ao Burguês, vamos aqui fazer a leitura. Eu insulto o burguês. O burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urrus, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues, réis francos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam príncipes. Olha os fogos com as unhas. Eu insulto o burguês funesto. O indigesto feijão com toicinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs. Os nossos setembros. Fará sol, choverá? Arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase, fará sempre sol. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos das ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte e infâmia, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempiternamente as mesmices convencionais. De mão nas costas, marco eu o compasso, reia, 2-2. Primeira posição, marcha, central do meu rancor, inebriante. Ódio e insulto, ódio e mais ódio. Morte ao burguês, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora, fora o burguês. É uma crítica fantástica, é um texto lindo, é um cara. Falar sobre literatura para mim, viver literatura, se apaixonar por literatura, é você se apaixonar pela possibilidade do que o texto pode trazer, sobre as construções do que o texto pode trazer para você. E eu acho muito bacana esse movimento do modernismo sendo feito por alguns elementos da própria elite, que é condenando a elite. Nós conseguimos perceber, assim, que existe uma esperança, que existe uma possibilidade realmente de nós fazermos algo pelo outro, de mesmo do nosso lugar, porque qual é o lugar do qual nós falamos? Nós podemos falar do lugar da periferia, nós podemos ser a voz da periferia. Nós temos muitas vozes da periferia hoje. Nós temos a voz do Rapa, nós temos a própria voz do o menino aqui de Salvador, como é o nome dele? Vou perguntar aos universitários. Lúcio, como é o nome daquele vereador que é cantor da Quebradeira aqui em Salvador? Como é o nome dele mesmo? Também os universitários também não sabem. Esqueci o nome dele. Daqui a pouco você me fala.
voz. Igor Canário. Igor Canário é uma voz também da periferia. Então, ele fala da periferia para a periferia, e isso também não agrada. Não que eu esteja dizendo, pessoas, pelo amor de Deus, me entendam se eu gosto ou não gosto de Igor Canário. Não é uma questão de gostar ou não gostar, eu estou falando sobre esta voz, sobre o que representa esta voz. Nesse momento do modernismo, nós nos deparamos com uma voz que vem da elite, mas que condena a própria elite, por causa das mazelas sociais. E durante o processo do modernismo, nós temos muito esse cuidado dos poetas modernistas em trabalhar com as questões sociais ali representadas. Mais uma vez digo, infelizmente não vamos poder fazer uma prova com Manuel Bandeira, mas Manuel Bandeira ele sofria. Ele via no outro a existência de um outro. Ele via um João gostoso, carregador de feira livre, que morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. E um dia, ele foi para o bar 20 de novembro, bebeu, dançou, cantou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Olha que texto belíssimo acerca de uma pessoa que está fora do processo, que está fora da casinha da elite. Então, alguém da elite que consegue se comover por causa de uma condição socioeconômica de outro. Isso é o papel da literatura. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Quarto de Despejo. É uma autora evarista. Eu acho fantástico o texto. E ela é uma voz da periferia, tratando da periferia e tratando de uma parcela que é mais marginalizada ainda, que é a mulher negra da periferia. Então, de repente, você tem qual é o lugar do qual se fala, e esses rapazes, esses homens e mulheres do período do modernismo, eles estavam falando do lugar da elite, mas contra a elite. Hoje, uma igualdade social, um intento de igualdade, pelo menos, né, de acessibilidade. Estavam vendo o mundo com o olhar de criança e vendo a beleza que há no mundo com esse olhar de criança. E aí nós temos Macunaíma. Grande Otelo, ele faz uma Macunaíma nossa como ninguém, não é? É um herói sem caráter. E é bom frisarmos essa ideia da noção do sem caráter, porque o sem caráter é o sem característica nesse caso. Não é um sem caráter sendo um mau caráter. É um sem caráter porque não tem uma característica definida. O início desse texto de Macunaíma, no fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia tapa mais para uma criança feia. Ah, feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma, já na meninice fez coisas de Sarapantá. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando, só o incitavam a falar, exclamava. Ai, que preguiça. Nossa, ele sabia falar. Ele não queria se esforçar, não havia o esforço. Era aquele que queria se beneficiar. Não é? Então, Mário de Andrade, ele faz uma análise crítica muito forte acerca deste indivíduo sem característica. Esse indivíduo é o indivíduo sem caráter. É o anti-herói, aquele que não tem um caráter definido, né? Pina lê o texto Macunaíma pela densidade que o texto Macunaíma é. Porque nós passamos a compreender mais do processo de Macunaíma, do processo da identidade nacional, ao percebermos Macunaíma enquanto elemento dessa identidade nacional. E qual é a nossa identidade nacional? O que é que nós queremos ser? Como nós queremos nos reportar? Essa é a grande graça, é o grande jogo que o texto de
Mário de Andrade nos possibilita, é a grande reflexão que ele nos possibilita fazer. Nós todos somos Macunaíma, nós todos somos esse do sem caráter, no sentido do sem característica. Eu coloco aqui justamente o sentido do que é ser o sem caráter. Um sujeito inconsequente e mentiroso. Sim, Macunaíma. A natureza não tem caráter por não ter características para a formação de uma identidade consolidada. Então, qual é a identidade do nosso povo? O que o brasileiro é e o que o brasileiro, em que o brasileiro vai se tornar? Isso é muito importante, tá? Analisarmos na obra.